Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial sobre o Salmo 64. É um salmo de Davi, que pede a Deus proteção contra os seus inimigos, que conspiram contra ele e usam palavras como armas. Ele também expressa a sua confiança em que Deus os castigará e os fará tropeçar nas suas próprias línguas. Ele termina o salmo com uma nota de louvor e alegria em Deus, que é o seu refúgio e a sua justiça. Vamos ler o salmo. Acompanhe comigo. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Que afiaram as suas línguas como espadas, e armaram por suas flechas palavras amargas. A fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro, disparam sobre ele repentinamente, e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles, e o coração, são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos, todos aqueles que os virem, fugirão. E todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor, e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Este salmo nos ensina algumas lições muito importantes sobre a nossa relação com Deus e com os nossos inimigos. Vamos ver quais são elas. A primeira lição é que devemos clamar a Deus quando estamos em perigo. Davi diz que ele ouve a sua voz na sua oração, e que guarda a sua vida do temor do inimigo. Ele não se cala, nem se resigna. Ele não se desespera, nem se vinga. Ele não se confia na sua própria força, nem na sua própria justiça. Ele clama a Deus, e espera nele. Ele clama a Deus, e confia nele. Ele clama a Deus, e se entrega a ele. Ele clama a Deus, e se esconde nele. Ele clama a Deus, e se acalma nele. Ele clama a Deus, e se salva nele. E você, meu irmão, minha irmã, como você reage quando está em perigo? Você clama a Deus, ou se cala? Você clama a Deus, ou se desespera? Você clama a Deus, ou se vinga? Você clama a Deus, ou se confia em si mesmo? Você clama a Deus, ou se esquece dele? Você clama a Deus, ou se afasta dele? Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a clamar a Deus quando estiver em perigo, como Davi clamava. Eu quero te convidar a clamar a Deus em todas as situações, em todas as dificuldades, em todas as angústias, como Davi clamava. Eu quero te convidar a clamar a Deus com fé, com humildade, com sinceridade, com persistência, como Davi clamava. Eu quero te convidar a clamar a Deus como seu socorro, como seu protetor, como seu libertador, como Davi clamava. Eu quero te convidar a clamar a Deus como seu tudo, como seu basta, como seu suficiente, como Davi clamava. A segunda lição é que devemos cuidar da nossa língua e das nossas palavras. Davi diz que seus inimigos afiaram as suas línguas como espadas, e armaram por suas flechas palavras amargas. Ele mostra como as palavras podem ser usadas como armas, para ferir, para caluniar, para injuriar, para difamar, para mentir, para enganar, para destruir. Ele mostra como as palavras podem ser usadas com maldade, com crueldade, com covardia, com hipocrisia, com falsidade, com perversidade. Ele mostra como as palavras podem ser usadas com secreto, com oculto, com surpresa, com temor. E você, meu irmão, minha irmã, como você usa a sua língua e as suas palavras? Você usa a sua língua e as suas palavras como armas, ou como instrumentos? Você usa a sua língua e as suas palavras para ferir, ou para curar? Você usa a sua língua e as suas palavras para caluniar, ou para elogiar? Você usa a sua língua e as suas palavras para injuriar, ou para abençoar? Você usa a sua língua e as suas palavras para difamar, ou para honrar?
Você usa sua língua e as suas palavras para mentir, ou para dizer a verdade? Você usa sua língua e as suas palavras para enganar, ou para ensinar? Você usa sua língua e as suas palavras para destruir, ou para edificar? Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a cuidar da sua língua e das suas palavras, como Davi cuidava. Eu quero te convidar a usar a sua língua e as suas palavras como instrumentos, e não como armas, como Davi usava. Eu quero te convidar a usar a sua língua e as suas palavras para curar, para elogiar, para abençoar, para honrar, para dizer a verdade, para ensinar, para edificar, como Davi usava. Eu quero te convidar a usar a sua língua e as suas palavras com bondade, com gentileza, com coragem, com sinceridade, com fidelidade, com sabedoria, como Davi usava. Eu quero te convidar a usar a sua língua e as suas palavras para a glória de Deus, e não para a sua própria glória, como Davi usava. A terceira lição é que devemos esperar o juízo de Deus sobre os nossos inimigos. Davi diz que Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Ele também diz que eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos, e que todos os que os virem, fugirão. Ele mostra como Deus é justo, e não deixa o mal impune. Ele mostra como Deus é poderoso, e não se deixa zombar. Ele mostra como Deus é soberano, e não perde o controle. Ele mostra como Deus é vingador, e não tolera a injustiça. Ele mostra como Deus é fiel, e não abandona os seus servos. E você, meu irmão, minha irmã, como você espera o juízo de Deus sobre os seus inimigos? Você espera o juízo de Deus, ou se antecipa a ele? Você espera o juízo de Deus, ou se desespera por ele? Você espera o juízo de Deus, ou se duvida dele? Você espera o juízo de Deus, ou se conforma com ele? Você espera o juízo de Deus, ou se alegra com ele? Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a esperar o juízo de Deus sobre os seus inimigos, como Davi esperava. Eu quero te convidar a esperar o juízo de Deus com paciência, com confiança, com humildade, com resignação, como Davi esperava. Eu quero te convidar a esperar o juízo de Deus sem se antecipar, sem se desesperar, sem se duvidar, sem se conformar, sem se alegrar, como Davi esperava. Eu quero te convidar a esperar o juízo de Deus sabendo que Ele é justo, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é vingador, que Ele é fiel, como Davi sabia. Eu quero te convidar a esperar o juízo de Deus como seu tudo, como seu basta, como seu suficiente, como Davi esperava. A quarta e última lição é que devemos alegrar-se em Deus e gloriar-se nele. Davi diz que todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus, e que o justo se alegrará no Senhor, e confiará nele, e que todos os retos de coração se gloriarão. Ele mostra como Deus é digno de ser louvado, reconhecido, anunciado, exaltado, celebrado, adorado. Ele mostra como Deus é a fonte da sua alegria, da sua confiança, da sua glória. Ele mostra como Deus é o seu tesouro, o seu prazer, o seu louvor. Ele mostra como Deus é o seu tudo, o seu basta, o seu suficiente. E você, meu irmão, minha irmã, como você se alegra em Deus e se glória nele? Você se alegra em Deus e se glória nele, ou se entristece em Deus e se envergonha dele? Você se alegra em Deus e se glória nele, ou se alegra no mundo e se glória em si mesmo? Você se alegra em Deus e se glória nele, ou se alegra nas coisas e se glória nas pessoas? Você se alegra em Deus e se glória nele, ou se alegra nas circunstâncias e se glória nas aparências? Você se alegra em Deus e se glória nele, ou se alegra nas bênçãos e se glória nos dons? Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a se alegrar em Deus e se gloriar nele, como Davi se alegrava e se gloriava. Eu quero te convidar a se alegrar em Deus e se gloriar nele em todos os momentos, em todas as situações, em todas as condições, como Davi se alegrava e se gloriava. Eu quero te convidar a se alegrar em Deus e se gloriar nele com todo o seu ser, com toda a sua expressão, com toda a sua emoção, com toda a sua devoção, como Davi se alegrava e se gloriava. Eu quero te convidar a se alegrar em Deus e se gloriar nele como o seu louvor, o seu prazer, o seu tesouro,
como Davi se alegrava e se gloriava. Eu quero te convidar a se alegrar em Deus e se gloriar nele como seu tudo, como seu basta, como seu suficiente, como Davi se alegrava e se gloriava. Meu irmão, minha irmã, estas são as 4 lições que eu aprendi com o Salmo 64, e que eu quis compartilhar com você. Eu espero que elas tenham sido úteis e edificantes para a sua vida espiritual. Eu espero que elas te inspirem a clamar a Deus, a cuidar da sua língua, a esperar o juízo de Deus e a se alegrar em Deus, como Davi fazia. Eu espero que elas te ajudem a ter uma experiência mais profunda, mais intensa, mais verdadeira, mais real, mais viva, mais feliz com Deus, como Davi tinha. Eu quero terminar este vídeo com uma oração, pedindo a Deus que Ele nos abençoe com a sua graça, com o seu amor, com a sua presença, com a sua paz. Ore comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por assistir a este vídeo. Eu espero que ele tenha sido uma bênção para você. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te fortaleça, te alegre, te dê vitória. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.